Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Você é o nosso convidado especial. Tenho muita alegria de ter a sua companhia aqui para mais um estudo bíblico, um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos seguindo o estudo sobre um tema teológico, que é a doutrina do Espírito Santo. Só que nós não estamos seguindo os conceitos da teologia tradicional, nem de uma teologia pentecostal ou de outra teologia que possa definir quem é a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos indo às Escrituras. Tudo aquilo que a Bíblia diz sobre quem é o Espírito Santo, sobre o que ele faz e como podemos ter uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Que, aliás, esse é o tema da aula de hoje. Nós vamos falar sobre como podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Você que já nos acompanha sabe como é que nós fazemos o nosso programa de estudo, como são as nossas aulas. Nossas aulas são acompanhadas com um material escrito que está disponibilizado gratuitamente em nossos blogs, tanto o blog da igreja quanto os meus blogs pessoais. A descrição dos blogs está aqui nas descrições do vídeo. Você encontra ali os links para você acessar. Vai lá na página de estudo bíblico de cada um desses blogs e você vai encontrar ali um link para a apostila e também a playlist dos estudos sobre o Espírito Santo. Como você já sabe como nós somos, né? Nosso material está sendo construído ao longo do estudo, embora ele já esteja pronto, está escrito. É um material que eu adaptei de outros estudos que eu escrevi há muitos anos atrás, mas que a gente está fazendo essa releitura e atualizando de acordo com aquilo que a gente entende ser importante para o nosso estudo. Então, dá uma olhadinha lá, baixa a apostila para você, guarda em seus arquivos e pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Ela é gratuita, ela é um presente de nossa igreja para você. Esse material também está disponível na forma de apresentação aqui para a gente. Então eu vou colocar aqui a apresentação para a gente poder acompanhar a nossa aula de hoje. Está aqui a nossa apresentação, Espírito Santo segundo as Escrituras. Eu estava fazendo um levantamento bibliográfico na internet de quantos estudos bíblicos nós encontramos sobre o Espírito Santo. Tirando as revistinhas da Escola Bíblica Dominical, feito pelas várias denominações e editoras cristãs no Brasil, nós encontramos pouco material disponível especificamente sobre o Espírito Santo. Então, o que você vai ter em mãos é um repertório bastante interessante que você poderá utilizar para os seus estudos futuros, sem nenhuma pretensão de estar aqui fazendo algo extraordinário. Não, de forma alguma. Você encontra muitas dessas informações em compêndios, em trabalhos mais aprofundados, de teólogos mais afamados. Mas eu tenho certeza que aqui você encontrará um material de qualidade que ajudará você às suas leituras futuras. Então vamos adiante sobre o Espírito Santo segundo as Escrituras. Nossa aula de hoje é a segunda. Vamos falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Como que nós podemos desenvolver uma prática de vida que seja marcada pela presença do Espírito Santo. Um versículo para a gente começar a meditar sobre essa ideia, né, de uma vida cheia do Espírito Santo, você encontra lá em Romanos 8:9. É uma provocação
para que a gente possa repensar as coisas que nós falamos e ouvimos sobre ter o Espírito Santo na vida. Romanos 8:9 diz: "E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo." Olha, gente, eu sou cristão já há muitos anos. Se considerando que eu me converti entre 16 e 17 anos, eu diria que já estou aí na casa dos 50 anos de vida cristã. 50 anos seguindo Jesus. E eu já ouvi muito crente, muito pastor, dizendo que determinados tipos de cristãos são crentes e outros determinados tipos de cristãos não são crentes. Uns têm o Espírito Santo e outros não têm o Espírito Santo. Eu queria que você repensasse isso. Se você não tem o Espírito Santo, meu querido, minha querida, eu lamento dizer para você, você não é nem cristão. Mas se você é um cristão, o Espírito Santo, ele está junto com você. Você só precisa se apropriar dele, aprofundar. Então, não leve em consideração esse tipo de acusação, esse tipo de preconceito que valoriza mais um tipo de denominação cristã, de um segmento cristão do que o outro. Nós precisamos encontrar um caminho mais harmonioso para que nós possamos dialogar sobre a nossa fé. Nossos irmãos e irmãs, sejam pentecostais, sejam tradicionais, sejam renovados, sejam carismáticos, o que for, todos nós somos um em Cristo Jesus. E a presença do Espírito Santo é uma questão que a gente pode levar em consideração, inclusive permitir que a nossa vida seja marcada pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que os pentecostais e carismáticos e renovados sejam mais marcados do que os tradicionais, os conservadores, os históricos. De forma alguma, meu irmão, minha irmã. De forma alguma. Todos nós somos usados pelo Espírito Santo como Ele quer. Que essa é a grande lição bíblica sobre o Espírito Santo. Ele tem uma personalidade própria, ele tem vontade própria e ele faz aquilo que quer, como vimos na aula passada. Hoje vamos aprofundar um pouco desse conceito. Se o Espírito faz o que quer, o que eu devo fazer então? Se não, a minha vontade vale de alguma coisa? Com certeza. O Espírito Santo não é um invasor da sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele vai fazer aquilo que você permitir que ele faça. Então vamos adiante na nossa aula. Hoje vamos falar sobre um conceito muito importante que é plenitude espiritual. Esse conceito vai permear toda a discussão que nós fazemos sobre a pessoa do Espírito Santo e aquilo que a Bíblia diz. Plenitude espiritual é um conceito bíblico que nós precisamos explorar aí um pouco mais. Se você é uma pessoa que segue a Jesus, que entende que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, eu tenho uma boa notícia para te dar. O Espírito Santo já é uma realidade na sua vida, nos seus relacionamentos, na maneira como você orienta a sua vida. Ele já é uma realidade. E se essa presença já é real entre nós, então o que nós precisamos fazer é nos encher cada vez mais dessa presença, permitir que essa presença se manifeste de forma plena na nossa vida. O texto que nós utilizamos muitas vezes para isso é de Efésios 5,18. Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. A palavra que o Novo Testamento utiliza para descrever uma pessoa embriagada é exatamente a ideia oposta do que seria uma pessoa cheia do Espírito Santo.
Porque ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que você seja embriagado do Espírito Santo. Quem embriaga é a bebida alcoólica. O Espírito Santo, ele preenche a sua vida. E é por isso que temos a necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo. Um detalhe importante que muitas vezes nós esquecemos é que o Espírito Santo, ele não é domínio, uma propriedade, um privilégio de nenhuma denominação religiosa, de nenhuma religião. Nem o cristianismo é detentor do Espírito Santo. Muito pelo contrário, é o Espírito Santo que tem a liberdade de usar as denominações, os grupos religiosos, as igrejas, os grupos cristãos para a consumação dos seus propósitos. A unção espiritual, essa sim é uma realidade que a gente precisa buscar. Com todo mundo, seja você pentecostal, tradicional ou o que for, você precisa buscar a unção espiritual em sua vida. E toda aquela pessoa que já foi alcançada pela graça de Jesus precisa experimentar a unção espiritual em sua vida. No versículo de Efésios 5,18, nós vamos encontrar uma palavra grega que quer dizer devassidão, é a palavra asotia. Asotia quer dizer devassidão, não é um descontrole só, é você fazer coisas que você não gostaria de fazer coisas que envergonham a sua vida, que é isso que a bebida alcoólica faz. A bebida alcoólica faz com que a gente tenha um descontrole das nossas decisões, das nossas ações. Não é o que o Espírito Santo faz. Quando alguém se deixa dominar ou se enche do Espírito Santo, ocorrem manifestações de natureza diferente. Lembre bem, o álcool tira o seu juízo. O Espírito Santo não. Ele não tira o nosso juízo. O estado de ser cheio do Espírito Santo chama-se plenitude. Plenitude é ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, Efésios 3,19, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude é o estado de cheio, é aquela caixa d'água que vai enchendo, aí chega na beirinha, lá no nivelamento mesmo, ao ponto de transbordar. É isso que é o estado de pleno. Plenitude é isso. A palavra grega utilizada em Efésios 3,19 é pleroma. Não é o contrário de asotia, não é. O contrário de asotia é outra coisa. A palavra grega quer dizer, dá a ideia de um navio que está com toda a sua tripulação e toda a carga já embarcadas, pronto para partir. Isso é plenitude. Plenitude é quando o navio está carregado, já tudo já dentro, tripulação, suprimento, combustível, velas içadas, está tudo pronto. Então pode sair. Esse é o estado de pleno. Plenitude lembra exatamente isso. Só para você ter uma ideia, né? Você é uma pessoa que está vivendo a plenitude espiritual em sua vida? Você já chegou a esse nível? Se você já chegou, meu querido, minha querida, pronto para partir, segue a vida, vai adiante. Essa que é a ideia que a Bíblia nos apresenta. Então, por isso que a gente precisa permitir que o Espírito Santo faça parte da nossa vida. Preencha todos os nossos espaços. Nos ajude a ser pessoas mais completas, mais plenas das nossas capacidades. A plenitude espiritual, então, é uma experiência muito diferente daquela inicial, quando recebemos o Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo em sua vida? Você sim, se você já entregou sua vida a Jesus,
você já recebeu a presença do Espírito Santo em você. Não esqueça disso, meu irmão. O Espírito Santo não está ausente de você. Ele está presente. Ele quer ter mais espaço, mas, como eu disse, ele não é um invasor. Ele quer ter mais espaço. Então, quando a gente entrega a vida a Jesus, quando a gente toma a decisão de seguir a Cristo, de ser um cristão, então ali nós estamos sendo mergulhados na presença do Espírito Santo. Estamos sendo imersos na presença do Espírito. Essa palavra imersão é muito importante porque dá a ideia do batismo. O batismo é imersão, é o ato inicial para a gente começar a vida cristã. Muitas pessoas entendem isso de forma errônea. O que é o batismo? O batismo é um ato de iniciação, é um rito de passagem, é o momento que a gente demonstra para o mundo que tivemos a nossa vida transformada. Por isso que eu gosto do símbolo da imersão, porque aquele ato de mergulhar o candidato na água significa que ele teve uma vida transformada, ele deixou uma vida para trás, ele sepultou uma vida para nascer de novo, para ressurgir para uma nova vida. E assim, gente, isso não acontece por uma vontade da gente. Isso acontece pela ação do Espírito Santo. Nós vimos na aula passada, é o Espírito Santo quem nos convence que nós podemos seguir Jesus e ter uma nova vida. Que eu preciso deixar para trás aquilo que marcou a minha velha criatura para ser a nova criatura que renasce em Cristo Jesus. O batismo, então, o batismo no Espírito Santo então essa experiência inicial, enquanto que a plenitude espiritual equivale a esse enchimento que eu preciso. Então, trocando em miúdos, viu, meu irmão, minha irmã, entende isso direitinho? Batismo é o começo, plenitude é a consequência. Eu acho que é simples a gente entender isso, não é complexo. Há muitas pessoas, e eu mesmo que me converti numa igreja pentecostal, vi muitas pessoas buscando erroneamente essa experiência inicial, mesmo depois de ter se convertido. Você está precisando de outra coisa, meu irmão. Você não está precisando do batismo do Espírito Santo. Você está precisando de uma vida de enchimento. Então, você precisa de muitos mergulhos, de muitas experiências, de muitos marcos iniciais na sua vida para essa nova vida cheia do Espírito Santo. A plenitude, ela deveria ser a nossa característica normal como cristãos. Se converteu, imergiu na realidade do Espírito, segue nele, vai adiante. Isso deveria ser normal. Uma vida dedicada e capacitada para que a gente possa viver aquilo que o Senhor espera de um cidadão do reino de Deus. Então, deveria ser uma consequência natural da nossa vida, normal, mas infelizmente não é. Porque muitas pessoas que seguem a Jesus Cristo carecem de uma evidência dessa presença do Espírito Santo na vida. E aquilo que a Bíblia chama de evidência da presença do Espírito Santo é fruto. Está lá na Bíblia, em Gálatas, dizendo que é fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que coisa interessante. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, essas marcas precisam estar presentes na nossa vida. Eu preciso ser uma pessoa mais amável, mais alegre, mais pacificadora, ter mais paciência, ser mais bondoso, ser mais benigno, ser fiel, ser manso e ter autocontrole.
Isso que é ser um cristão cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que permite que as marcas da presença do Espírito Santo na sua vida fiquem evidentes como fruto da presença do Espírito Santo. Interessante que nessa lista das características do fruto do Espírito, a última palavra é domínio próprio. Você viu lá? Em grego é enkrateia. Enkrateia pode ser traduzida por autocontrole, domínio próprio ou mesmo temperança, como tem em algumas Bíblias. E a palavra encrateia é que é o oposto de devassidão. A bebida alcoólica promove devassidão, mas a presença do Espírito promove autocontrole. Deu para entender isso aí, gente? Por isso que eu estou dizendo para você que o Espírito Santo não tira o seu juízo, ele coloca mais juízo em você, para que você tenha domínio próprio, temperança ou autocontrole. O domínio próprio ou autocontrole é uma característica, talvez das mais difíceis, que é resultado da presença do Espírito Santo na nossa vida. Ter autocontrole quer dizer ter domínio sobre o seu desejo, sobre as suas vontades, a vitória sobre o desejo. É isso que é a temperança, o domínio próprio ou o autocontrole. Isso, os cristãos já entendem isso desde muitos anos atrás. Clemente de Roma, no século II, disse: quão bem-aventurados e maravilhosos são os dons de Deus, a vida na imortalidade, o esplendor na justiça, a verdade na ousadia, a fé na confiança, a continência, que é a encrateia, não é? Na santidade. É isso que faz a beleza da vida cristã. Quando você tem capacidade de conter os seus impulsos, seus desejos, quando você é capaz de exercer controle sobre si mesmo. Você é capaz de fazer isso? Como é difícil, não é verdade? Olha, gente, a gente fantasia muito a vida espiritual, mas a vida espiritual tem grande parte da nossa participação nessa responsabilidade. A notícia boa é que o Espírito Santo nos capacita para isso. Você não está sozinho nessa tentativa. O objetivo, então, da plenitude espiritual é transformar o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo, que esse sim é que teve o autocontrole. E visa também fortalecer a nossa vida de testemunho. A pessoa que tem uma vida cheia do Espírito Santo, ela também é uma testemunha fiel da graça de Deus para as pessoas que estão à sua volta. Ela não é motivo de escândalo. Jesus chamou a todos nós para termos uma vida frutificadora, para apresentarmos frutos dessa presença na nossa vida. Você encontra lá em João capítulo 15, verso 16. Vocês não me escolheram. Olha que pretensão que a gente tem. Eu aceitei Jesus. Não, foi Jesus que escolheu você. O que você fez foi dizer sim. Você disse sim para o convite de Jesus, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Você é um seguidor de Jesus e Jesus quer capacitar você para ter uma vida frutífera. E quem vai fazer isso com você é a presença do Espírito Santo em sua vida. Então, uma vida cheia do Espírito Santo é aquilo que a gente precisa. É o que nós mais precisamos como cristãos no mundo. Todo cristão precisa de uma vida cheia do Espírito Santo. Como que se dá uma vida cheia do Espírito Santo?
Essa é uma pergunta importante. Eu diria que a relação da presença do Espírito Santo na nossa vida tem algo relacionado com a prática da fé, com a fé efetuada, colocada em prática. Exatamente porque o pressuposto para uma vida cheia do Espírito Santo é ter uma vida de fé, é você crer. Você permitir que o Espírito Santo faça aquilo que ele é capaz de fazer na sua vida. Hebreus 11:1 explica o que é a fé. O que é a fé? Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé é aquilo que parece impossível para mim, mas eu creio que é possível para o Espírito Santo. Eu não consigo amar. Então, o Espírito Santo vai fazer com que você seja capaz de amar o que não é amável. Eu não consigo falar em público. Então, o Espírito Santo vai capacitar você para falar em público. E assim por diante. Essas marcas da presença do Espírito Santo na nossa vida vão acontecer porque eu creio que o Espírito Santo é suficientemente capaz de me capacitar para isso. Vamos pensar na relevância da fé? O próprio autor da carta aos Hebreus, que explica o que é a fé, ele diz como que a fé se realiza. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se você crê que o Espírito Santo pode te abençoar, então você está no caminho certo. É hora da gente colocar em prática isso na nossa vida. A fé é fruto de uma experiência genuína de encontro com Deus. Diz o texto assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Os apóstolos não falaram de fantasias, eles falaram de experiências reais que eles tiveram de encontro de fé com Jesus de Nazaré. E viveram essa vida com a presença do Espírito Santo. Eles testemunharam a chegada dessa presença com eles. O apóstolo João também dizia isso. A vida se manifesta, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E essa experiência, ela é um convite para que a gente experimente isso na nossa vida, a partir da experiência prática, a partir da prática de vida. É famosa a expressão de Paulo em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Ele diz que a gente não deve se conformar com o mundo, nem tomar a forma que as pessoas têm, ter os mesmos hábitos, os mesmos costumes, mas precisamos transformar a nossa mente. Diz lá no finalzinho do verso 2, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a partir dessa experiência consciente, podemos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. A grande pergunta de muitos cristãos: como é que eu conheço a vontade de Deus? Essa pergunta ela é desnecessária, porque a vontade de Deus é que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo. E como que você faz isso? A partir da sua experiência de fé. Então, quando você pensa nisso, a Bíblia começa a apresentar
para a gente os pré-requisitos básicos necessários para uma vida cheia do Espírito Santo. Quais são esses pré-requisitos? Bom, para começo de conversa, você só vai ter uma vida cheia do Espírito Santo a partir da fé. Então, é a partir da fé que você começa a ter essa condição. É o pré-requisito básico para que você possa ter uma vida cheia do Espírito Santo. A fé tanto é resposta ao chamado a uma vida marcada pela presença do Espírito, quanto é o início de uma vida no Espírito Santo. Isso quem diz é o teólogo que eu estudei no meu doutorado, chamado Jürgen Moltmann. Do ponto de vista cristológico, a fé é resposta. Do ponto de vista escatológico, é início. Quando esta fé é experimentada no Espírito, então o próprio Espírito é experimentado nela. Não há um departamento, aqui eu tenho fé e aqui eu tenho Espírito. Quando você tem a fé, o Espírito é quem te capacitou a ter. E quando você permite que a fé invada o seu coração, é o mesmo que você permitir que a sua vida seja marcada pela presença do Espírito. Vamos anotar então os passos para uma vida cheia do Espírito Santo. Eu proponho aqui 4 passos. Passos para que tenhamos um compromisso de fé com o Senhor. Primeiro, deseje profundamente o controle do Espírito Santo em sua vida. Segundo, purifique-se por dentro. Ajeita aí, porque a sua vida interior ela precisa ser colocada em ordem. Jesus não quer morar numa casa desarrumada. O Espírito Santo não vai habitar em meio a uma bagunça. Ele vai te ajudar. Ele vai ajudar a você colocar em ordem a sua vida interior. Permita que seja usado pelo Senhor. Porque se Ele está aí com você, olha, deixa Ele agir, deixa Ele te usar. Experimente o que você pode fazer de melhor para o reino de Deus. E quarto, aproprie-se pela fé do Espírito Santo ao ponto de transbordar. Permita que se transborde. É como um copo d'água. Então a água vai enchendo, enchendo, enchendo até que transborda. E é esse transbordar que faz da vida significativa. Lembro-me de um vídeo que assisti sobre a transposição do Rio São Francisco no Nordeste. E numa determinada cidade lá do interior do Nordeste, bem no Agreste, o povo ficou ali ao lado de um açude seco, de uma barragem construída de um leito de rio seco. E eles ficavam esperando, até que chegou o primeiro fio d'água naquele córrego e começou então a fazer a diferença. E aí aquele povo iria todos os dias até ver o açude chegar ao ponto de transbordar. E quando transbordou, foi uma festa, uma alegria de ver aquele açude transbordar de água depois de tantos anos de seca, de períodos de estio. Então eles puderam então ver aquele açude que significava a vida, que significava o recurso para a agricultura, para a alimentação. Eles tiveram a alegria de ver transbordar. Essa ideia a gente precisa fazer na nossa vida. É lindo ver um cristão se permitir que o Espírito Santo transborde, ultrapasse os limites da sua condição. E o meu desejo é que você permita que isso aconteça entre nós, na sua vida, na nossa igreja, na nossa comunidade, nas nossas relações pessoais. Que o Espírito Santo transborde,
na nossa vida. Por que a gente tem que se preocupar com isso? Porque é o Espírito Santo quem supre a igreja, ele que cuida da igreja. A igreja é resultado da ação do Espírito Santo. Para possuir uma vida cheia do Espírito Santo, ele então precisa fazer parte da gente e a gente precisa saber quem ele é, conhecer um pouco melhor. Bom, se você quiser dar uma olhadinha na lição passada, pode dar uma olhada. Mas continue avançando, continue suas leituras bíblicas, continue a entender como que esse Espírito Santo atua. Nós seremos usados por ele à medida que adquirimos um conhecimento maior da sua pessoa, da sua obra, da sua vontade. À medida que eu conheço essa maneira do Espírito Santo agir, eu amplio as possibilidades de ser usado por ele. Jesus disse que Deus é Espírito e é através do Espírito que ele se manifesta entre nós. É através do Espírito que Jesus fala conosco. É através do Espírito que Deus abençoa a nossa vida. É através do Espírito que o Senhor conduz a gente a fazer a sua vontade. Todo o Novo Testamento apresenta o Espírito Santo como uma pessoa que age e tem sentimentos próprios. Ele quer ter o controle da nossa vida. Ele quer fazer com que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Ele quer fazer com que o Pai eterno, seja o objeto da nossa adoração e da nossa dedicação. Temos alguns textos que são esclarecedores sobre essa presença. Por exemplo, em João capítulo 14, nós vamos encontrar Jesus descrevendo o Espírito Santo. E já em João 16, nós vamos encontrar Jesus falando sobre a obra do Espírito Santo. Então, lá em 14, você encontra sobre o que o Espírito Santo é, e João 16, o que o Espírito Santo faz. Esses textos constituem a principal fonte de informação a respeito do Espírito Santo na Bíblia. É onde a gente começa a estudar sobre o Espírito Santo. A doutrina a respeito dessa terceira pessoa da Trindade vai encontrar, então, respaldo em outras narrativas bíblicas que você vai encontrar. E uma das expressões mais importantes sobre a pessoa do Espírito Santo é o termo que Jesus usou sobre a ideia do Paráclito. E nós vamos ver agora como que o Paráclito se insere na relação com a Trindade, que é uma palavra que não apareceu em nosso estudo aqui, mas é necessária a gente entender. Há duas perspectivas a respeito do ensino de Jesus sobre o Espírito Santo. Primeiro, que o Espírito Santo é um continuador da obra de Jesus. O Espírito Santo não faz nada diferente do que Jesus começou a fazer. E Jesus começou a realizar, a concretizar a obra da redenção, que é o propósito do Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão numa linha de continuidade de uma mesma ação redentora. E a segunda coisa que Jesus ensinou é que ele é um paráclito. Vamos entender bem que palavra é essa? A melhor tradução para a palavra grega paráclito, que é exatamente assim que está no grego, é alguém que está ao lado. Então, o que é um paráclito? Alguém que se posiciona aqui ao meu lado e ele vai me ajudando, me segurando, me amparando, me conduzindo, mostrando a direção. Essa é a ideia. Mas a grande maioria das versões bíblicas prefere usar a expressão consolador. Essa palavra ela está presente na grande maioria das traduções. A ideia do consolador. Mas essa palavra podia ser traduzida por outras: intercessor, ajudador, conselheiro, alguém que ampara, aquele que presta socorro.
ou até mesmo um assistente. Quem é o Espírito Santo? É o que faz isso, ele é um auxiliador da gente. Aliás, a palavra auxiliador não está aqui, né? Mas é exatamente isso que ele faz. Ele é o nosso ajudador. Ele é alguém que nos ampara, que nos consola, que nos prepara para enfrentar as lutas da vida. Jesus prometeu enviar esse Paráclito com a contraposição da ideia de abandono. Quando Jesus ensinou sobre o Paráclito, ele estava falando sobre a morte e ressurreição dele, a ascensão para o céu. Ele diz: eu vou voltar para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar alguém aqui que vai ser o continuador, a minha presença aqui entre vocês. Eu estarei ausente, mas o Espírito Santo estará presente. Essa que é a ideia. É um substituto do abandono. Não é o Deus abscôndito, né, que os teólogos antigos falavam, é agora apresentado como o Deus que se revela, o Deus que vem a nós, o Deus que se manifesta entre nós, o Deus presente, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ocuparia o lugar de Cristo na vida dos crentes. Qual é o lugar que o Espírito Santo ocupa na nossa vida? É o lugar de Cristo. Quando Cristo entra no nosso coração, é o Espírito Santo quem está fazendo esta obra. É o Espírito Santo que é o Deus presente conosco. Para aqueles que creem em Jesus, o Espírito Santo é um advogado de defesa, um ajudador, um conselheiro diante das lutas espirituais. Aliás, a ideia da palavra Paráclito vem do mundo jurídico romano, porque o Paráclito era como se fosse o advogado de defesa, era o defensor. Então ele ia para o tribunal para defender os direitos do réu. É isso que o Paráclito fazia. Então, se você é um crente em Cristo Jesus, é isso que você tem. Você tem marcas do pecado na sua vida? Todo mundo tem, não é novidade não. Você não é melhor nem pior do que ninguém, todos nós. Mas nós temos um advogado de defesa que nos protege, que nos ampara, que nos guia para que a gente possa viver uma vida correta. Mas você ainda não tem Jesus no seu coração? Que pena. Não, tem ainda a presença do Espírito Santo. Em relação aos que ainda não creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, ele age então como um promotor. O que faz o promotor? Ele vai tentar provar para você que você é um pecador mesmo. Você está lascado, meu caro. Olha como é que está a sua vida. Olha como é que está a tua vida desamparada. Pode mudar a sua vida agora. É só abrir o seu coração para Jesus. Por isso que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, justiça e juízo. É uma sequência. Então você é um pecador. A justiça de Deus, meu caro, é implacável. Deus não compactua com o pecado, mas tem o juízo. O juízo dele é misericórdia, é perdão, é graça. E você agora pode ser acolhido nesse momento. É um promotor diferente, ele não é um acusador. É apenas aquele que vai dizer que a justiça se dá dessa maneira. E como a justiça de Deus se dá? Através da misericórdia, da compaixão, do perdão, do acolhimento. Então, esse Espírito é aquele que ensina a igreja, é aquele que educa a gente a viver uma vida na presença de Deus. Ele é o mediador do conhecimento de Cristo e do Pai. Você entende melhor a divindade através da ação do Espírito Santo. É a partir da compreensão de quem é o Espírito Santo que você compreende quem é Deus. Quem é Jesus? Porque é o Espírito quem dá esse sentido, essa ideia da divindade. Ele é a fonte
que capacita a igreja a compreender e a ser encorajada a seguir adiante, a fazer a sua tarefa no mundo. É interessante que o próprio Jesus, quando estava com seus discípulos, ele se apresentou como um paráclito, como um ajudador, como um consolador com os seus discípulos. Por isso que ele diz que vai mandar outro consolador, outro. Então, em João 14, 26, Jesus diz que o Pai enviará o Paráclito em nome do Filho. E você vai encontrar em João 15, 26, dizendo que o Filho é quem vai enviar. Espera aí, quem é que vai enviar? É o Pai ou é o Filho? É porque as coisas não são departamentalizadas assim. Pai, Filho e Espírito atuam juntos, como uma unidade. João 16, 7, ele explica: se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então, os três, o Pai, Filho e Espírito, estão em sintonia. Segundo o apóstolo Paulo, o Espírito Santo é aquele que sela a obra da redenção. Na aula passada, nós vimos uma análise do texto de Efésios, capítulo 1, até o verso 14, aquela bela canção da redenção. E essa é a fórmula que está presente na bênção apostólica. Lá no Cântico de Efésios, Paulo diz que o Pai, o Filho e o Espírito estão presentes na obra da redenção. Na bênção apostólica, ele diz também que o Pai, o Filho e o Espírito Santo devem nos acompanhar na nossa vida. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém, amém, amém. Na nossa igreja a gente canta o amém tríplice, né? Depois da declamação da bênção apostólica de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. Mas a gente me pergunta, onde é que você tira isso, pastor? Da Bíblia, ué. 2 Coríntios 13, 14. Isso é importante a gente entender porque a ação do Espírito Santo não está dissociada do propósito eterno de Deus. O próprio Jesus, ele ensinou os seus discípulos a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas que estão juntas nessa ação divina. Nada está fora do propósito divino. E é nessa relação dinâmica das três pessoas que entendemos e percebemos melhor essa natureza de Deus, essa ideia de que Deus é trino. É difícil, eu sei que é, mas é importante que a gente entenda que Deus é uno e é trino ao mesmo tempo. Os cristãos levaram pelo menos 4 séculos, para ser mais exato, 300 anos, né? Quase 4 séculos, para poder entender isso. E foi numa fórmula dogmática, no ano 325, que foi definido o dogma da Trindade. O Deus é uno e é trino ao mesmo tempo. Nós temos um Deus que é um em substância e que se manifesta em 3 pessoas. Então, a relação entre as pessoas da Trindade é marcada por uma circularidade. Como é que se dá essa unidade, essa dinâmica da vida desses 3? Então, há uma interpenetração. Desde o começo, os cristãos logo entenderam isso. Como se fosse uma dança entre as pessoas que estão ali se envolvendo, as pessoas da Trindade. A teologia usa a palavra grega, essa palavra não está na Bíblia, mas a teologia utilizou a palavra pericórese, cujo termo em latim equivale a circuncisão. Interpenetração.
É uma brincadeira de criança, é uma dança. Sabe aquela brincadeira em que as crianças estão reunidas, aí entra uma no meio da roda, enquanto as outras crianças dançam, e daqui a pouco troca aquela criança do meio e entra outra, e vai assim a brincadeira acontecendo como uma brincadeira só. Deus é uma unidade, mas ao mesmo tempo é uma comunidade que atua de forma dinâmica e em amor. O que é que faz com que as pessoas da Trindade estejam em tanta harmonia? É o amor que une essas pessoas. E nós somos chamados a agir em sintonia, como uma dança cheia de amor e graça. A vida espiritual do crente, ela é uma dança com o Senhor Trino. Deus nos chama para entrar nessa roda, para dançarmos juntos com Ele e participarmos dessa ação de amor e de graça na vida humana. Bom, eu quero encerrar a nossa aula, a gente completando aqui a nossa informação. Só que vou lembrar uma coisa que é importante. Está na nossa apostila, você dá uma olhadinha lá como é que aconteceu isso. As palavras Trindade e pericórese não estão no Novo Testamento. Não são palavras bíblicas. Elas foram criadas logo depois dessa experiência. Os cristãos discutiram isso por muitos anos, utilizaram muitas fontes da filosofia para poder entender como que se dá essa relação de Pai, Filho e Espírito Santo. O que você encontra na Bíblia? Você encontra os termos Pai, Filho e Espírito Santo e vê que eles atuam em perfeita harmonia. Mas como que isso se dá? A cabeça humana precisa entender isso. Então, no ano 325, os padres capadócios, eram 3 irmãos, né? Elaboraram a tese da Trindade, o Deus Trino e Uno ao mesmo tempo. Alguns usam a palavra triunidade, outros usam a palavra Trindade e outros usam essa fórmula que é do dogma do Concílio de Nicéia, ano 325. Então, é um dogma que já existe há 1700 anos, né? Que a igreja vem entendendo dessa maneira, de que Deus é uno e trino, 3 pessoas em uma mesma substância. Não existe metáfora para a gente explicar isso não, tá bom, gente? São 3 pessoas que atuam em perfeita harmonia. Então é bom a gente ter essa advertência para que a gente não utilize a palavra Trindade como uma doutrina bíblica. Ela é uma doutrina teológica, mas essa teologia ela tem respaldo bíblico à medida que a Bíblia apresenta as 3 pessoas agindo em harmonia, como uma unidade. A Bíblia não fala de 3 deuses, mas 3 expressões da divindade que estão à nossa disposição, que atuam conosco, que servem conosco. Bom, vamos passar então à conclusão da nossa aula de hoje, que é a aplicação prática daquilo que a gente aprendeu hoje na nossa aula. Eu queria relembrar aqui com vocês uma das manifestações mais importantes que a Bíblia apresenta sobre a presença do Espírito Santo na igreja, que é o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de 1 a 14, que é a experiência dos discípulos de Jesus no dia de Pentecostes, logo após a ressurreição e a ascensão de Jesus. Essa experiência marca a inauguração do ministério do Espírito Santo de forma direta no mundo. Então é uma experiência inaugural. Se você olhar direitinho, a manifestação do Pai na criação foi de forma inaugural durante a criação.
A manifestação da presença do Espírito Santo no mundo foi feita de forma inaugural no nascimento, na crucificação e na ascensão de Jesus. A ressurreição também, claro. E é o Espírito Santo no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, então, é uma expressão inaugural do ministério do Espírito Santo no mundo. E é dessa forma que podemos afirmar que vivemos na dispensação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem manifesta a presença do Pai e do Filho conosco. Tem o Espírito Santo na sua vida, você tem Deus inteiro dentro de você. É Deus conosco. Naquela ocasião, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, ninguém ficou de fora. Todos os que estavam no cenáculo, aqueles 120, foram igualmente selados, marcados pela presença do Espírito Santo. E também um fato importante, todos os 120 foram capacitados a atuar pelo mesmo Espírito. Assim é na nossa igreja. Todos são cheios do Espírito Santo. Todos são capacitados pelo mesmo Espírito. E o que eu espero com essa aula de hoje é que todos nós permitamos que o Espírito Santo atue entre nós. Atos 2, verso 4, para lembrar esse fato. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Amém? Deus abençoe a sua santa palavra em nossos corações. Feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta aula de hoje. Nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que nos habilite para esta vida, porque sabemos que é o Senhor quem nos capacita. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer os nossos obstáculos, a termos exercício do nosso autocontrole, para que o Espírito Santo atue diretamente na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, chegamos ao final da nossa aula e eu quero fazer um convite especial para você. Esse convite especial é em relação às mensagens que nós estamos levando a efeito nas celebrações da noite da nossa igreja às 18h30. Ainda neste domingo vamos ter a nossa reunião virtual, nossa reunião online. Então a mensagem será transmitida às 18h30 em nosso canal no YouTube. Assista, chame sua família para assistir com você. Nós estamos refletindo sobre a espiritualidade dos discípulos de Jesus. Vem com a gente, vem acompanhar essa jornada de conhecimento sobre como que os discípulos de Jesus desenvolveram a sua espiritualidade. Para a gente poder aprender a fazer algo semelhante, para a gente também explorar a nossa própria espiritualidade. No domingo que vem teremos reunião presencial, mas hoje a nossa reunião é virtual, online. Convido você a nos acompanhar. Que Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.